Muito bem. Vamos ler juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos ler de novo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muito bem, meus irmãos, é um tema importante, um tema fundamental nas Sagradas Escrituras, porque é um tema que nos é exortado desde Gênesis até o Novo Testamento. Tá? Nós estamos vivendo um momento aí importante na nossa igreja. Nesse primeiro semestre, nós iremos contemplar algumas reformas importantes, como a reforma do berçário, reformular completamente o berçário. A partir de agosto, nós já queremos dar início à reforma da igreja como um todo, em especial a fachada da igreja. Agora, esse estudo sobre o dízimo vem por causa disso, para animar a igreja para arrecadar mais fundos? Não. Não, porque o ano de 2019 já foi um ano abençoado financeiramente para a nossa igreja. Saldo positivo, muitos irmãos ofertando, muitos irmãos dando o seu dízimo. Então, graças a Deus, acima da média que vinha nos outros anos, e apesar da crise econômica do nosso país. Então, Deus foi muito bondoso conosco no ano de 2019. E cremos que vai ser mais ainda em 2020. Então, esse estudo é para fazer um apelo? Não. Porque se entendermos que o dízimo é um mandamento, não precisa de apelação. Precisa de exortação, não de apelação. Ok? Então, por que então falar do dízimo? É porque eu, como pastor, entendo que é bíblico. E como, se é bíblico, eu procuro seguir a linha do apóstolo Paulo. Paulo diz, não me canso de falar as mesmas coisas. E Paulo disse que ele estava com a consciência tranquila diante de Deus, que ele expôs todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio é expor tudo o que a Escritura diz para o crescimento da igreja. E se o dízimo é um elemento que compõe essa estrutura de ensinamento para o crescimento da igreja, então é meu papel falar. Alguns pastores evitam de falar de dízimo porque se sentem constrangidos, porque são sustentados pela igreja, vou falar de dízimo. Nós temos que pregar a palavra, não independente das interpretações que possam surgir. E quem sustenta o obreiro não é a igreja. Quem sustenta o missionário que está na África, quem sustenta o pastor, o salário do pastor, quem sustenta? Deus. Se Deus quiser fechar a porta, Ele fecha. Se Ele quiser abrir a porta, Ele abre. Então, um pastor tem que estar com o coração tranquilo nesse sentido. Ok? Vamos lá, meus irmãos, vamos entender aí as razões da contemporaneidade do dízimo. Esse título já traz como um pressuposto básico. Qual é o pressuposto? Que o dízimo é contemporâneo, tá? É para os nossos dias. É assim que eu entendo que os dízimos, ele se perpetua do Novo Testamento até nossos dias. Então, ele é contemporâneo. O que nós vamos entender aqui é as razões por que nós acreditamos desta forma. As razões da contemporaneidade do dízimo. Por que nós devemos ainda dar ou trazer os dízimos? Muito bem, sigamos aqui. Algumas questões introdutórias nós vamos abordar, que são considerações iniciais a respeito do tema. Por que esse tema, talvez há 50 anos atrás, não fizesse pauta de uma carga curricular de uma igreja, tratar do dízimo de forma específica assim. Por quê? Porque há 50 anos atrás era algo muito tranquilo para a igreja a respeito do dízimo. Hoje já não há tanto consenso assim, porque existem alguns pregadores que estão discipulando nossas ovelhas pela internet, ensinando algumas coisas, das quais, dentre elas, a questão do dízimo, que o dízimo não é mais para hoje. Tá? Então é necessário abordarmos esse tema. Vamos lá, definição de dízimo, 10ª parte, no caso de dízimo, referindo-se à Bíblia, ao mandamento de Deus, 10ª parte do fruto do teu trabalho. Então, tudo que vier às tuas mãos como fruto do teu trabalho, do teu esforço, da tua peleja, da tua labuta, então você trará a 10ª parte ao Senhor. As raízes do movimento antidízimo. Existe um movimento aí pela internet, é um movimento contra o dízimo, um movimento antidízimo, que está afetando nossas igrejas. Quais são as raízes deste movimento antidízimo? Primeiro,
o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, porque um dos proponentes que bate forte na questão de ser contra o dízimo, ele tem traços que não demonstram conservadorismo bíblico, tá? Ele tem traços que demonstram aí um liberalismo teológico, né? ou uma teologia mais aberta. Um deles é o teólogo batista Ed René Kivitz, tá? Pastor, está citando o nome? Sim, tem que citar o nome, né? Ok? Porque você vai saber quando você vir. Eu não estou falando mal dele como pastor, não estou falando mal dele como pessoa. Eu estou fazendo uma crítica a um posicionamento teológico dele. E nesse sentido, Paulo faz isso na Bíblia, no Novo Testamento. Ele cita alguns nomes, quando diz respeito à crítica ao pensamento, não à pessoa, ok? Muito bem, ele é um dos que bate firme nessa tecla de que o dízimo não é para os dias de hoje, tá? E ele tem influenciado muita gente. Agora, por que ele está envolto a essa teologia liberal? Pelo menos eu considero como teologia liberal. Porque alguns posicionamentos dele já devem despertar em nós certa desconfiança. Por exemplo, ele, ao tratar de Jesus e da mulher samaritana, isso foi uma pregação que ficou famosa aí na internet. Ele fala que Jesus ali estava discutindo com a mulher samaritana ali em tonalidades sexuais, né? Aquele que crê em mim do seu interior fluirá, vai jorrar uma fonte, né? Então, jorrar uma fonte. A mulher, ele fala que a mulher não estava entendendo que esse jorrar aí está falando do esperma. Aí ele até fala que é melhor não vou falar claramente algumas coisas, porque tem crianças aqui, tá? Então você vê o absurdo da interpretação dele a respeito da mulher samaritana, do diálogo de Jesus e a mulher samaritana, tá? E tem gente dentro da igreja presbiteriana que bebe dessa fonte. Tem gente dentro da igreja presbiteriana que bebe dessa fonte aí. E tem outras fontes, umas menos espúrias, outras mais espúrias. Caio Fábio, tem gente dentro da igreja presbiteriana que bebe dessa fonte. E aí eu nem vou falar disso aí, que aí vai longe a lista de erros teológicos. Muito bem. O movimento antidízimo também é fruto de um antagonismo à institucionalização da igreja. Existe um sentimento e um movimento na internet contra a institucionalização da igreja, né? Igreja enquanto instituição, igreja enquanto aspecto burocrático, CNPJ, reunido num templo ou num local fixo, paga aluguel, paga conta de luz, paga pastor. Isso aí é uma israelização da igreja, né? Judaização da igreja, eles dizem. A igreja querendo viver um momento judaico ainda. Então, são pessoas contra a igreja enquanto instituição. E vai desembocar no dízimo. Ela vai dizer, o dízimo é fruto disso, o dízimo é para manter essa institucionalização da igreja, o aspecto burocrático, né? Quais são os resultados disso? Qual é o resultado desse movimento na internet contra a institucionalização da igreja? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar de uma igreja chamada Igreja de Cristo, que só se reúne de casa em casa? Eles não têm um local fixo. Eles se reúnem nas casas. É um movimento contra as igrejas, contra as denominações. Tá? Olha, os resultados são catastróficos. Vocês já ouviram falar de um grupo, de uma banda de rock cristã que estava cantando Atirei o Pau no Gato no culto? Já ouviram? Uma banda de rock cristã que estava cantando no culto Atirei o Pau no Gato? Tudo começou com isso. Um movimento contra a institucionalização da igreja. Você conhece aquela banda Preto no Branco? Que canta que ninguém conhece a Deus, mesmo que na letra eles digam que Deus se revelou. Deus se revelou aos seus, mas ninguém conhece a Deus, ninguém pode conhecer. Essa contradição. Estava lá, acho que Danilo Gentili. Mas qual é o propósito da banda? Nosso propósito é protestar contra a igreja protestante. Porque existe esse sentimento de que denominações engessa a coisa, engessa o reino de Deus. E é verdade, às vezes engessa mesmo, mas não é culpa da denominação, não é culpa da institucionalização, é culpa das pessoas que estão dirigindo, tá? Das pessoas que estão liderando, que engessam a coisa. A culpa do ser humano não é da burocracia em si.
Mas por causa disso, tem esses movimentos liberais e tem influenciado muitos presbiterianos. Muitos presbiterianos estão achando esse discurso lindo. É mesmo. Gosto de ata, relatório, reunião, paga aluguel e não sei o quê. Para que isso? Vamos nos reunir debaixo da árvore e adorar a Deus, como na igreja de Atos. Coisa mais linda. Aí coloca uma foto da igreja lá na África, tem na escola dominical debaixo de uma árvore, ao ar livre. Olha que lindo. Deus não habita em templos. Olha que maravilhoso. Vamos verificar se isso tem base bíblica mesmo. Okay? E isso tem a ver com dízimo? É claro que tem a ver com dízimo. O dízimo é para manter a estrutura institucional, eles dizem, né? Então, o resultado disso são os desigrejados. Você vai conversar com um desigrejado, uns saem por decepção e outros saem por questão teológica. Eu não concordo com denominação. Eu sirvo a Deus aonde eu estiver. E quem que vai te disciplinar? Não. O Espírito Santo fala ao meu coração quando eu estiver errado. Nem Isaías em toda a sua glória. Crentes inflamados por essas ideias. Dentro da igreja presbiteriana existem crentes inflamados por essas ideias. Tá? Membro da igreja, frequenta os trabalhos, frequenta os cultos, mas lá no subterrâneo do seu inconsciente paira fumaças dessas ideias. Ata, para que negócio de ata? Relatório, coisa de presbiteriano. Ou seja, já estão contaminados. O problema é que uma laranja contaminada, não estou dizendo que você é uma laranja podre, tá, gente? Isso é uma metáfora, tá? Mas uma laranja contaminada, se você deixar na mesma bacia que as outras, depois de 2 dias, já contaminou. Sigamos aqui. Qual é a nossa resposta a esse tipo de pensamento contra a institucionalização da igreja? Lembrando que, uma vez que eu estou respondendo esse tipo de movimento, de alguma forma já estou respondendo algo sobre o dízimo, ok? Mesmo que agora não esteja falando diretamente sobre o dízimo. Primeira coisa, a Bíblia não condena a institucionalização. A Bíblia não condena os crentes se reunirem e fazer ata, relatório, reunião, colocar o nome, CNPJ, razão social. A Bíblia não condena isso, ok? Deus não é contra a institucionalização. Uma prova disso é a monarquia de Israel. Deus, ele permitiu que Israel se reunisse enquanto nação, enquanto monarquia, e tinha toda uma estrutura de organização, tá? O serviço sagrado no templo do Antigo Testamento, dos levitas, cada um tinha uma função. Não estou dizendo que nós vamos imitar o templo, eu estou dizendo que Deus, ele prioriza a questão de organização. Se Deus fosse assim, fosse tudo bagunçado para Deus, assim, vamos, traz aí uma caixa de refrigerante, um bolinho, vamos fazer o culto. Fosse assim, Deus teria criado o mundo num único dia. Deus é organizado, Ele criou no primeiro dia uma coisa para servir de plataforma para outra, no segundo dia Ele criou outra coisa. Para quê? Para nos ensinar que tem que existir organização. A monarquia de Israel é um exemplo disso. E os registros históricos também é um exemplo da questão da institucionalização, ou de que não é errado a questão burocrática. Tá? Os livros da Bíblia trazem dados históricos. Se Deus se preocupasse só com o nosso coração, não se preocupasse com registros históricos, dados importantes, eventos local, Ele não colocaria. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Os evangelhos, no ano tal, no ano do rei Herodes, no ano de Pilatos. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo... O capítulo 1, eu não lembro o versículo, acho que é o versículo 6. Depois de acurada investigação, Lucas, um historiador, ele fez uma acurada investigação e colocou no seu evangelho, no livro de Atos, dados históricos importantíssimos. Está registrando, na data tal, no ano tal, governador tal. Então, quando a igreja presbiteriana faz uma reunião e coloca na ata, no dia tal, no local tal, foi reunido e foi decidido isso, é porque existe um princípio, existe uma importância, e a Bíblia não é contra esse princípio, tá? O primeiro concílio da igreja, a igreja reunida, o primeiro presbitério, que tem gente que não gosta, presbitério, reunião do presbitério. Pois houve uma reunião de presbitério, está escrito na Bíblia. O que é uma reunião de presbitério? É uma reunião de presbítero. Presbitério, presbíteros. Presbíteros reunidos
é um presbitério. Atos capítulo 15, havia uma dissensão lá sobre questões teológicas, e a Bíblia diz em Atos 15 que se reuniu os apóstolos e os presbíteros. Obviamente estava incluso presbíteros que administravam e presbíteros que se dedicavam ao ensino da palavra, que são os docentes. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Primeiro, a reunião do presbitério. A reunião, o presbitério está se reunindo, coisa da presbiteriana, coisa da instituição da igreja, denominação. Lê a Bíblia, meu irmão, está na Bíblia. A primeira ata, tem ata na Bíblia? Não, isso aí não, pastor, você está exagerando. O nome não era ata, tá, gente? Mas para que serve o que é ata? É para atar alguma coisa, não é? Vamos decidir algo aqui? Esse grupo se reúne, vamos decidir algo. Decidiu? Vai anotando, hein? Porque o coração humano corrupto, junto com a memória fraca das pessoas, depois, eu não decidi isso não concordei com isso não. Então é melhor anotar. Para que vai anotar? Para depois a gente atar. E como é que a gente ata? Agora lê o que foi decidido. Lê, todo mundo concorda com a ata, então está atado. Assina. Né? Ainda leva para o cartório, não é? Para assinar. A gente aqui só leva para o cartório para fins civis, né? Não tem a ver necessariamente com a Bíblia. Porque o Estado exige que a gente registre as atas. Eles tomaram a decisão, né, depois do parecer de Tiago, e aí vem a conclusão. A primeira ata, né, escrevendo por mãos deles, eles escreveram a resolução daquele primeiro concílio, daquele presbitério, e enviaram às igrejas. Está aqui a ata da resolução daquela reunião. O que se espera dos gentios quanto a esses deveres judaicos? Ainda enviou por escrito. Aonde que está na Bíblia que Deus é contra fazer atas e relatórios? Tá? Então esse sentimento contra a institucionalização da igreja é um movimento maligno, porque uma vez que você derruba a barreira da institucionalização, da burocracia, tudo fica em aberto. Tudo fica em aberto. Eu quero dançar capoeira na hora do culto. Que isso? A Bíblia tem algum versículo condenando? Não. Então, meu irmão, tudo pode. Posso fazer o que quiser, porque se a Bíblia não condena, então nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento aberto que existe aí na internet. Ok? O relatório dos apóstolos. Primeiro relatório. Para quem é contra relatório aí? Fazer relatório para o conselho, essa bobagem? Pois é. Então, Atos 15, 30 diz: e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Que epístola? A carta. É o relatório da decisão dos apóstolos. Essa epístola continha o histórico. Por que surgiu a discussão? Estava havendo a dissensão ali entre judeus e gentios. Quem se reuniu? Apóstolos e presbíteros. Quem deu a palavra por último foi Tiago. A quem estava sendo endereçado esse relatório? Tá? Então, se você tinha preconceito com ata, com relatório, com reunião, com burocracia, então reveja os seus conceitos. Tá? Mas isso engessa, isso não engessa, quem engessa são as pessoas. Tá? Por exemplo, tem uma emergência aí, o povo está sofrendo lá em Minas Gerais. Está escrito na Constituição da igreja, no Estatuto, que para reunir a assembleia tem que ser avisado com pelo menos uma semana de antecedência. Aí eu falo, não, meus irmãos, pelo WhatsApp mesmo, vamos acionar a igreja aí para ajudar. Não, aí aparece um crente, muito crente, né? Assim, pastor, você não está respeitando as regras constitucionais. Lá está escrito, tem que ser com a semana de antecedência convocar a assembleia. Está tudo errado. Meu irmão, aqui é um caso grave de ajuda humanitária. Eu vou precisar seguir à risca essa vírgula da Constituição. Quando não tem a ver com algo emergente dessa monta, tudo bem. Mas aqui abre-se uma exceção e vamos discutir pelo WhatsApp mesmo por causa da emergência do assunto. Pronto. O importante é haver um acordo. Todos concordam? Então pronto. Vocês estão entendendo? Agora, quem é que engessa? Não é o sistema, não é a Constituição. Quem engessa são alguns crentes que têm, por natureza, serem engessados. Aí impede a pregação do Evangelho, impede a expansão do reino, impede o investimento no reino por causa da instituição. Tá? Então, o problema... E se não existisse Constituição, essas pessoas iam emperrar do mesmo jeito.
porque está na natureza delas atrapalhar, são os sambalates da vida. Está na natureza desses indivíduos atrapalhar. Muito bem. Relação salarial com os obreiros. Então, esse povo diz o seguinte: dízimo é coisa de denominações. As denominações seguindo o sistema judaico, tá? E por isso nós devemos, inclusive para sustentar os obreiros. Meus irmãos, eles são contra, por exemplo, pastor receber salário. Que pastor não é funcionário, pastor não é empregado. Para que receber salário? Receber férias? Não, pastor é tudo assim, é conforme Deus tocar no coração dos irmãos, naquele domingo levantam a oferta. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, o trabalhador é digno do seu salário, não é oferta não, tá? Ele está falando de presbíteros que se afadigam no ensino da palavra, ele está dizendo que a igreja tem que sustentar, não com oferta, é com salário. Então, meus irmãos, esse movimento aí é fruto de uma geração que não lê a Bíblia. Simples assim. Passa 3 horas na frente do YouTube assistindo pregação, mas não lê a Bíblia, não lê bons livros e se deixa levar para qualquer tipo de ensino. Salário é mensal, meus irmãos. É mensal e é algo fixo para manter a família do obreiro. Então, não é conforme surgir no coração, Deus tocar no coração. Então, essas pessoas são contra, inclusive, pastor receber salário. Então, está aí. Inclusive, está escrito em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Não ata a boca do boi quando ele está trabalhando. Ele repete o mesmo princípio. E os prédios usados pela igreja para se reunir? Pagar aluguel, pagar a conta de luz, CNPJ, né? Isso tudo é burocracia. Inclusive, um dos pastores que são contra o dízimo diz o seguinte: aqui está o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso aqui que é o prédio, o aluguel para pagar, CNPJ, isso aqui é um monstro que nos persegue. Fala isso para os crentes que estavam sendo perseguidos de morte na igreja primitiva. Olha, haverá um tempo que nós teremos tanta paz que vamos até poder alugar um prédio para se reunir. Eles vão chamar de monstro uma possibilidade dessa? Não vão chamar de monstro. Vão chamar de bênção. Já pensou você poder se reunir e colocar uma placa gigante ali? Igreja, venha, a hora do culto. Que bênção. Muito bem. Os prédios da igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisamos ter mais um local fixo para se reunir. Leia a Bíblia, meu irmão. Estou falando não, meu irmão, vocês todos, tá? Os que discordam, tá? Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Eles tinham, não era só de casa em casa, tá? Aquela igreja de Cristo aí que diz que só se reúne de casa em casa, perdeu de vista esse versículo. Eles se reuniam no templo para orar, para ter comunhão. O templo é coisa do Antigo Testamento. Jesus veio, aboliu o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, acabou o templo. Enquanto o templo não tinha sido destruído, os crentes ainda se reuniam no templo. Não para sacrificar, porque Jesus já foi sacrificado. Não era para as ofertas e os costumes judaicos, as festas judaicas, não era para isso. Era para orar. E a minha casa será chamada casa de oração. Então, os judeus que se converteram ao cristianismo, a Cristo Jesus, eles entenderam que o templo ficou para trás enquanto local da morada fixa de Deus, porque alguns judeus tinham essa mentalidade infantil de que Deus estava morando ali. É tanto que alguns crentes no Antigo Testamento, quando eles oravam em direção ao templo, achando que Deus morava lá dentro da Arca da Aliança, como se fosse um gênio da lâmpada. Então os judeus entenderam, o sacrifício já foi feito de uma vez por todas, ok. Mas e o princípio de ter um local fixo para se reunir como casa de oração? Isso foi cancelado? Não, Jesus falou que ali a minha casa será chamada casa de oração. Os apóstolos entenderam isso e continuaram indo para o templo orar. Então não tem problema nenhum nós escolhermos um local, um prédio para nós nos reunirmos fixamente, para buscar a Deus em oração e adoração. Não tem problema, porque os apóstolos faziam isso. Agora, dependendo do país, você vai ter que respeitar as regras civis. Aqui, nós temos que respeitar as regras civis, temos que ter um CNPJ, tá? Não é porque nós somos empresa, tá? É porque nós não somos pessoa
física. Né? Ah, pastor, nós não somos pessoas físicas, nós somos pessoas espirituais. Aqueles crentes. Você é pessoa física? A sua igreja é pessoa física? Não, é espiritual. Jurídica, porque os trâmites se discutem em outro âmbito que não do CNPJ, não âmbito de cadastro para o governo. Tá? E se você acha que é pecado se cadastrar para o governo, olha lá Maria e José, os pais de Jesus, indo fazer para o recenseamento. Cadastro lá, controle. Então, é um controle que o governo traz e a igreja tem que se submeter ao controle do Estado. A igreja só não deve se submeter quando o Estado quiser proibir a igreja de adorar a Deus. Ok? Muito bem. Tá aí a nossa resposta. Os crentes se reuniam no templo. Tá? Quando Pedro e João curaram aquele coxo, eles estavam indo para onde? Eles estavam entrando aonde? Templo. Sinagoga era um outro local que os crentes se reuniam. Então está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 2. Se entrar na vossa sinagoga, um pobre, andrajoso, tal. Então os crentes da época de Tiago, aquele público, eles se reuniam na sinagoga. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido uma sinagoga de judeus que se converteu. Ou seja, todos os judeus daquela sinagoga se converteram. E então passaram a usar a sinagoga como igreja, como local de reunião para a igreja. Né? Porque se todos se converteram, dá-se esse luxo, né, de todos se reunir para isso. Muito bem, mas o que importa aqui é um local fixo que não seja de casa em casa. Tá? É claro que os apóstolos, mesmo podendo se reunir na sinagoga, se reunir no templo, eles não perderam de vista a reunião de casa em casa, porque é uma bênção. Tá? Para se reunir no sentido de ter comunhão, etc. Nós estamos lutando para manter isso aqui com koinonia, mas não é muito costume da Igreja Presbiteriana de Diadema se reunir de casa em casa. Né? Nós estamos lutando com isso. Cada região e cada igreja tem um costume. Tem igrejas que facilmente se implanta isso. A nossa igreja tem essa dificuldade, os crentes se deslocar da sua casa para a casa do irmão, mas temos que melhorar isso aí. Então, Paulo, ele se reunia diariamente na escola de Tirano para ensinar a palavra. Era na sinagoga, mas os judeus estavam colocando dificuldade, então ele foi para um outro local. Por que ele não se manteve no princípio do de casa em casa? Venha para a nossa casa. Porque, meus irmãos, se puder ser num local público, é uma bênção. É uma bênção de Deus para evangelizar, para alcançar os ímpios, é uma bênção. Não só para nos reunirmos para adoração, mas também para o alcance dos ímpios. Agora, como Paulo, que ele foi até um prédio, alugar um prédio de outra pessoa, porque ele não podia falar na sinagoga mais, ele teve que custear aquilo. Teve que custear. Ok? Muito bem. Sigamos. Ué, parece que acabou a pilha. Travou. Os irmãos puderem interceder pelo computador, porque houve um travamento aí. Um espírito aí de revolta contra o dízimo aí. Ou alguém colocou um vírus no computador, para não falar dos dízimos e ofertas. Só Jesus na causa. Se tiver algum crente espiritual puder levantar a mão, repreender. Teve que reiniciar, Lucas? Então, meus irmãos, a igreja se reunia de casa em casa e a igreja se reunia em locais fixos externos. Templo, sinagoga, escola de Tirano e outros locais. E dependendo do país, para você se manter numa estrutura assim, é necessário você ter custos, é necessário você ter questões burocráticas. Então, Deus não é contra a burocracia, tá? Ele é contra pessoas usarem a burocracia para engessar a obra. Ficou claro isso, meus irmãos? Deus não é contra papéis, não é contra documentos, não é contra atas. Ele é contra pessoas usarem isso para impedir a obra, tá? E aí, nesse sentido, você vai ver acontecer casos assim, em reuniões, as pessoas burlarem leis e princípios da Constituição, tá?
para poder impedir. Ou no presbitério alguém se levanta lá, ora, tem um projeto de evangelismo, aí um outro com má intenção diz, mas a Constituição diz tal coisa, só pode ser feito, a pessoa está usando a Constituição para impedir o crescimento da obra, aí é diferente, tá? É diferente. Muito bem, o próximo slide, nós vamos ver, já chegou aí, meus irmãos? Tá. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, se o Lucas não conseguir, aí não adianta chamar o Jiraya, não adianta chamar MacGyver, pode esquecer, Microsoft. Obrigado, Lucas. O Lucas recebeu uma unção diferente, específica para essa área. Então, quando vocês virem na internet alguns movimentos contra a igreja, denominações, já fiquem de olho nesse sentido, ok? Muito bem, a primeira razão, porque nós entendemos que o dízimo ele é contemporâneo, porque ele antecede a lei de Moisés, ele antecede Moisés e as instituições de Moisés, porque a acusação clássica é, dízimo é coisa de Israel. Jesus veio, acabou, cessou o povo de Deus enquanto nação, cessou os costumes de Israel, cessou as tradições de Israel do Antigo Testamento, então não precisa mais dar o dízimo. Dízimo não é coisa de Moisés, ele antecede Moisés. Moisés só normatizou, né, dentro de uma estrutura monárquica. Já existem sombras do dízimo. Em Abel, Gênesis 4:2, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, tá? São sombras, mas existem as primeiras práticas do dízimo, né, antes de Moisés. Abraão separou o dízimo de tudo e entregou a quem? Alguém sabe? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Mas sabemos de uma coisa, que ele era um tipo de Cristo, ok? Abraão entregou o dízimo de tudo, antes de existir a monarquia de Israel, antes de existir a lei de Moisés. Ah, pastor, mas isso é uma narrativa, não devemos seguir narrativa, então rasga todos os livros de narrativa da Bíblia, Evangelhos, livro de Atos, livros históricos, deixa só os livros de norma então, Epístola de Paulo, Deuteronômio, tudo que for narrativa você rasga, já que não nos serve mais. É uma narrativa? Sim, é uma narrativa, mas toda narrativa tem um princípio a ser ensinado. Tudo que o autor escreveu em formato de narrativa tem uma intenção. Quando Moisés narrou sobre Abraão dando dízimo para Melquisedeque, ele tinha uma intenção, direcionada pelo Espírito Santo. Assim como Lucas, quando ele narrou que Ananias e Safira mentiram para Deus e para os apóstolos e morreram, Lucas tinha uma intenção a deixar registrado. Qual era a intenção? Mostrar que todo mundo que mente vai morrer. Era essa a intenção? Mostrar que todo mundo que mente na sua entrega de dízimos e oferta na igreja para enganar a Deus e os apóstolos, eu recebo tanto de dízimo, eu vou colocar aqui só tanto. É para mostrar que vai morrer? Não, mas para mostrar que vai ter um preço, vai ter consequências da parte de Deus. A narrativa tem ela traz um princípio para nossas vidas. Não significa que vai acontecer exatamente do mesmo jeito, mas é um princípio moral que é trazido para os nossos dias. Se o texto faz questão de trazer um capítulo inteiro de Gênesis tratando sobre isso, porque tem uma importância. E tem tanta importância que o Novo Testamento repete o relato. Em Hebreus capítulo 7, ele repete que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Muito bem. É que eu estou falando assim do Ananias e Safira ter mentido para Deus e para os apóstolos, é que às vezes nas igrejas existem crentes que tentam enganar a liderança, né? A Deus não, né? Isso já vi relatos de pessoas que ganham um montante de dinheiro, né? Poderia dar um dízimo para abençoar a obra de Deus, mas dá o quê? 2%, 1%, 3%, mas coloca no envelope como dízimo. Está mentindo para as autoridades designadas por Deus. Foi o que Ananias e Safira fizeram. Então temos que tomar cuidado com isso aí. Primeira coisa,
primeiras práticas. Então, Abraão. O que nós temos que entender? Nós temos que entender, meus irmãos, que aquele evento tipifica a nova aliança. Em que sentido? Melquisedeque é um tipo de Cristo, certo? E nesse sentido, o objetivo é mostrar que a ordem de Levi, dos levitas, que é o dízimo que era dado aos levitas, o dízimo que era dado aos sacerdotes, né, e toda a estrutura de dízimo do Antigo Testamento, na verdade, transcende, né, a tudo isso. E o dízimo, a adoração de Abraão, adorando ao tipo de Cristo com o dízimo, transcende a ordem de Levi. Em que sentido? É superior à ordem de Levi. É o que está escrito em Hebreus capítulo de número 7. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer com isso o seguinte, porque algumas pessoas dizem o seguinte: dízimo é coisa da tribo de Levi, para os sacerdotes, coisa do Antigo Testamento, coisa da nação de Israel. O autor dos Hebreus diz o seguinte, no capítulo de número 7, que a adoração de Abraão, de entregar o seu dízimo a um tipo de Cristo que é Melquisedeque, ela perpassa, ela ultrapassa, ela transcende aos dízimos da ordem de Levi. É superior, e é algo que está nas duas pontas, em Gênesis e está no Novo Testamento, nas duas pontas. No meio está aí o dízimo dos levitas. Ou seja, algo que é superior à ordem dos levitas foi praticado no formato de dízimos, a entrega de 10% de tudo que Abraão tinha recebido. Muito bem. Então, é superior e, portanto, por princípio de analogia, entende-se que ela é contínua. Uma outra prática de dízimo, a segunda relato de dízimo no Antigo Testamento, que está escrito em Gênesis 28, foi Jacó. Jacó deu a Deus o dízimo de tudo que ele tinha recebido como uma forma de adoração a Deus, por aquela revelação que Deus deu para ele e aquela transformação na vida dele. Algumas pessoas perguntam, mas quem recebeu o dízimo de Jacó? Não sabemos. Sabemos que ele deu o dízimo. É que tem pessoas que se preocupam mais com os receptáculos do dízimo do que com os que dão o dízimo, né? Quem vai receber esse dízimo? Quem vai receber? Quem recebeu o dízimo de Jacó? Não foi o templo, não existia templo. Irmão, tem que entender o seguinte, quem deu o dízimo? E deu para quem? Para Deus. No caso da igreja do templo, a liderança administra, mas se administrar mal, o problema é da liderança. Importante é sua consciência com Deus. Uma outra razão da contemporaneidade do dízimo, o dízimo é tão importante para Deus e nas Escrituras que ele permeia toda a literatura bíblica. Pentateuco, está cheio de dízimo, poéticos, profetas, evangélicos, históricos, que eu não coloquei aí, como por exemplo, o livro de Esdras, tá? Epístolas falam em Hebreus sobre isso, em 1 Coríntios falam, e eu entendo que fala, mesmo que não esteja escrita a palavra dízimo, mas Paulo está falando de dízimo, e nós vamos falar daqui a pouco. E o Evangelho, quando Jesus fala, o profeta, Malaquias, etc. Muito bem, uma outra razão, o dízimo, ele foi normatizado em Israel. Então nós contamos isso como a favor, não como contra. O fato de que está na lei de Moisés. Isso é a favor no sentido de que foi normatizado. Foi normatizado. Não significa que nós devemos seguir toda a estrutura da lei como era feita. Porque senão você vai ter que trazer 1 quilo de mandioca para cá, né? Você recebeu o seu salário, não, vou imitar os israelitas, vou levar dos frutos da terra. Aí vem no meio do culto uma pessoa com mandioca, depois vem o outro com caixa de banana, 1 quilo de arroz aqui, colocar no gasofilaço. Nós não temos que dar o dízimo, porque no Antigo Testamento era através dos frutos da terra, porque era o meio de trabalho deles, fruto da terra, agricultura. Mas quando a distância era muito grande da casa da pessoa ao templo, Deus permitia que a pessoa vendesse e levasse em dinheiro. Ok? Em Israel existe basicamente 3 tipos de dízimo em Israel, né? Aos sacerdotes, a tribo de Levi, número 18, né? E esse era frequente, era conforme a pessoa, era o fruto do seu trabalho e era para o sustento do sacerdote. Eu coloquei como obreiro de propósito, ok? O sacerdote, ele era um tipo de obreiro no reino de Deus da antiga aliança? Sim. Por quê? Porque ele estava fazendo a obra de Deus, culto, a Torá, etc, etc. O outro dízimo, que era um dízimo anual, as famílias, Deuteronômio capítulo 12, confraternização. Você levava o dízimo e você comia do dízimo.
entregava aos levitas, mas havia uma confraternização, para as famílias se confraternizar com aquele dízimo. Tá? E aí eu coloquei como confraternização. Então vai decorando aí. O objetivo, o uso no Antigo Testamento era usado para o sustento dos obreiros, usado para confraternizações, comunhão. Para os levitas e para os pobres, esse era trienal, Deuteronômio capítulo 14, de 3 em 3 anos tinha que levar para ajudar os pobres, os órfãos, os estrangeiros e também para os levitas. Tá? Então, lembre-se dessas 3 palavras. Qual era a função do dízimo no Antigo Testamento? Sustento de obreiros, confraternização e ação social. Muito bem. Como isso se aplica na nova aliança? Para que a igreja deve usar recursos financeiros na nova aliança? Sustento de obreiros, comunhão, ação social, aí acrescenta-se missões, porque Paulo fala de arrecadações com objetivo de missões. O que a igreja de Diadema tem que fazer com as verbas que lhe vêm? Sustento de obreiro, comunhão, porque existem alguns crentes que são muito espirituais. Aí chega no culto de aniversário, os missionários estão passando fome e vocês comendo bolo. O pessoal em Minas Gerais passando necessidade e o MP comendo esfirra depois do evento. Tem alguns crentes que são espirituais, eu fico até com medo, né? Eu fico assim, nossa, meus irmãos. Falei nossa é coisa de católica. Vamos seguir aqui. Então. O dízimo, outra razão da contemporaneidade do dízimo, meus irmãos, foi endossado na Nova Aliança. Foi endossado. Primeira coisa que o Novo Testamento não cancela. Quando o Novo Testamento quer cancelar um princípio do Antigo, deixa claro, é só você ler o livro de Hebreus. Foi cancelado o quê? Foi cancelado as festas. Tá? Paulo diz, ninguém vos julgue por causa de festas. Foi cancelado o quê? O sábado como dia de reunião, porque a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. O que foi cancelado? Os alimentos, as regras, as dietas do Antigo Testamento como critério de santidade. O que foi cancelado? O sacrifício do Antigo Testamento e as ofertas de manjares e formatos de sacrifício do Antigo Testamento. Como que nós sabemos? Leia o livro de Hebreus. E o dízimo cancela? Não. Não cancela. Isso já deveria nos deixar de orelha em pé. Né? Não, é com a pulga atrás da orelha que se fala. Eu sou um pouco péssimo em ditados. Né? Não existe nenhum versículo no Novo Testamento cancelando a prática de dízimo. Mas pastor, é do povo de Israel. Não é da nação de Israel. A nação de Israel herdou um princípio que veio antes de Moisés. Eu vou repetir. Se o Novo Testamento não cancela, isso já deveria nos deixar atentos. Ok? Jesus endossou, em Mateus 23, 23, quando fala para os fariseus que eles davam dízimo do endro, do cominho, né? Mas estavam deixando de agir com misericórdia e socorro e justiça, deixando de ser justos. Jesus diz, vocês têm que fazer essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ou seja, o que Jesus disse? Você tem que continuar dando dízimo e agindo com misericórdia e justiça. Pastor, mas misericórdia e justiça é coisa do Novo Testamento. Não é. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Isso é que Deus espera de ti, homem, que ames a misericórdia e pratique a justiça. A misericórdia e a justiça estão inseridas na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Ok? Muito bem. Fazem parte da lei. Assim como o dízimo também fazia parte da lei. Porém, o dízimo, ele antecede a lei. Alguém diz assim, pastor, mas Jesus estava falando para os judeus. É claro, você acha que ele estava falando para quem? Para os espanhóis? Era claro que era para os judeus. Ele veio primeiro para quem? Para o que eram os seus, ok? Pastor, mas Jesus falou, por exemplo, para o leproso, quando o leproso foi curado. Agora volta ao sacerdote, cumpre os costumes, está vendo? Então, quando alguém for curado aqui, tem que ir até o sacerdote. Cadê o sacerdote? Cadê o templo? Então, acabou, pastor. Aquilo ali foi para os judeus. Quando ele falou do dízimo, foi para os judeus. Mas a prática de purificação do leproso antecede a lei de Moisés? Não. Foi na lei de Moisés. O dízimo que Jesus ordenou que os fariseus praticassem antecedia a lei de Moisés. Então há uma diferença aí.
Quando Jesus diz, ao entregar a tua oferta, lembrar que tem algo contra o teu irmão, volta. Pastor, está falando da lei de Moisés, para um judeu, que o judeu, quando ele fosse entregar a oferta, ele lembrasse a oferta no altar. Nós não temos mais altar, então, ele está falando, de fato, Jesus está falando de uma prática judaica, de ir até o altar e entregar a oferta. Ele lembrou que tem alguma coisa contra o seu irmão, Deus não vai aceitar a oferta, vai se reconciliar, está falando para o judeu. Depois volta e entrega a tua oferta ao altar. Mas essa prática de entregar a oferta ao altar foi normatizada por Moisés, não antecede a lei de Moisés. O dízimo, sim. Então, o dízimo não é só para judeu, porque se fosse só para judeu, teria se iniciado só em Moisés. Antecede a lei de Moisés. Então nós temos que circuncidar. Porque a circuncisão antecede a lei de Moisés. Não devemos circuncidar. Por quê? Porque o Novo Testamento é claro cancelando a circuncisão. E o Novo Testamento é claro cancelando o dízimo. Então não compare uma coisa com a outra. Pastor, por que você está nervoso? Quem disse que eu estou nervoso? Eu não estou nervoso, meus irmãos. Eu estou em paz. Essa paz que enche a minha alma, né? Como diz o cântico. Muito bem. É que apenas existe uma pequena desestabilização do meu sistema nervoso quando eu percebo algum tipo de desvio do ensino bíblico, às vezes intencional, às vezes não. O meu sistema nervoso, às vezes, ele sai um pouco da rédea. Então, mas eu já me contive, já retornei à terra. Sigamos aqui, meus irmãos. Paulo usou a estrutura do dízimo para o sustento de obreiros. Existem pessoas que dizem que o Novo Testamento não fala de dízimo. Existem pessoas que dizem que os apóstolos não ensinaram sobre os dízimos. Não? Capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo está exortando a igreja a sustentar seus obreiros. E sabe que versículo do Antigo Testamento Paulo pegou para ensinar a igreja a sustentar os obreiros? Os versículos que falam de dízimo. Olha só, os que prestam, vocês não sabem que os... É uma pergunta retórica de Paulo. Vocês não sabem ou não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? De que ele está falando? Levitas e sacerdotes. Que templo ele está falando? O templo do Antigo Testamento. Ele está usando a estrutura do templo do Antigo Testamento para exortar a igreja do Novo Testamento a sustentar os obreiros. Sustentar com o quê? Com o salário. Porque os que acusam o dízimo dizem o seguinte: não, o dízimo não é para os nossos dias, porque o dízimo era para sustentar os sacerdotes levitas. Cadê os sacerdotes levitas? Não existe mais sacerdotes levitas. Gente, vamos tratar a coisa com maturidade. A função do levita e do sacerdote, especialmente do sacerdote, não era apenas servir de mediador entre Deus e o homem, não, tá? Porque as pessoas pensam, isso já se cumpriu em Cristo. Cristo é o único mediador, acabou a ordem sacerdotal. Agora todos nós podemos falar com Deus, todos nós somos sacerdócio real. Mas essa era a única função do sacerdote? A ordem e a manutenção da adoração e do culto. O templo ficou para trás. O sacrifício ficou para trás. E o culto solene ficou para trás? O culto solene não ficou para trás, continua. Existem pessoas que cuidam da ordem, da manutenção e do ensino da Torá do Novo Testamento, que é o Evangelho, que é a palavra. Existem os obreiros, são pastores e evangelistas e missionários. Então Paulo está exortando a igreja a dar aos seus obreiros o salário que lhe é devido. E ele usa a mesma estrutura que era usada para o levita e o sacerdote. Dízimo. Se ele usa a mesma estrutura, ele está falando de quê? Dízimo. Os que prestam serviço sagrado do templo se alimentam. Se alimentam do quê? Do dízimo. Até porque no Antigo Testamento a coisa chegava pronta para eles, né? Formato de comida, não é? Eles pegavam o dízimo e colocavam na panela. É assim. Lembra dos filhos de Eli? Que ficavam tirando a parte que não era devida? Parte da onde? Do tacho, da panela, não é? As pessoas iriam levavam cordeiro, animais, frutas. Eles pegavam o dízimo e colocavam na panela. E os obreiros como fazem hoje? Eles pegam a moeda, transformam em comida e colocam o dízimo na panela. Mudou só esse formato. Hebreus capítulo 7 endossa essa prática, tá?
Aí você diz, mas pastor, no Novo Testamento só aparece a palavra dízimo, oferta, não aparece a palavra dízimo. Tem gente que gosta de ser presa à palavra, né? Quando lhe convém, quando interessa. Não aparece a palavra dízimo no Novo Testamento nas palavras dos apóstolos, só oferta. Números capítulo 18, versículo 14, fala que quando vocês forem trazer o dízimo como oferta ao Senhor, o dízimo era um tipo de oferta. Então, quem me garante que quando Paulo está falando de oferta, ele também não está falando de dízimo? É inferência, mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 9 é uma inferência bem clara, hein? Oferta do contexto do sustento dos que prestam serviços sagrados. Muito bem, meus irmãos. Considerações finais. Já bateu a última trombeta? Considerações, falta uma, né? Considerações finais. Uma breve exegese de Malaquias 3:10. Eu vou trazer o resultado da exegese, tá, gente? Não vou trazer exegese, não. Tá? Princípios que permanecem na nova aliança. Lembra de Malaquias 3:10 que muitos pastores e igrejas usam para extorquir os membros? Trazem o dízimo na casa do tesouro, senão Deus vai derramar maldição, né? O gafanhoto, o migrador, o devorador, é os tipos de... Se for devorador, você perde o emprego, se for... aí por aí vai. Então, se o dízimo ainda permanece, então eu tenho que praticar tudo o que está em Malaquias 3:10? Tenho que trazer para a nova aliança? Vamos verificar. O dízimo em si, sim, você tem que trazer o dízimo em si para a nova aliança, foi trazida. O pecado do roubo a Deus, se você não dá, o princípio de que você está roubando a Deus, permanece na nova aliança. Porque o dízimo é uma obrigação de 10% de tudo que te pertence, na verdade, pertence a Deus. Tá? Então, é roubo a Deus. Se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. O princípio do castigo de Deus, ou seja, se você não é dizimista, se você está desobedecendo a um mandamento de Deus, você vai sofrer as consequências, como se você estivesse pecando qualquer outro pecado sem arrependimento. Não é porque é o dízimo. E às vezes a consequência não vem na vida financeira, porque tem pessoas que não são dizimistas e vão de vento e popa financeiramente. No Novo Testamento não acontece dessa forma. A disciplina de Deus, ela pode vir lembra das 3 formas de Deus disciplinar? Ou uma tribulação, Apocalipse capítulo 3, eis que eu a coloco em grande tribulação, falando da mulher lá de Jezabel. Ou saúde, geralmente Deus toca nessa área da saúde, ou até mesmo morte. Pastor, você está me ameaçando? Não, é Deus. Princípio do castigo de Deus. Então, se você desobedece o dízimo, é como se você estivesse desobedecendo qualquer outro tipo de mandamento de Deus, tá? O princípio da bênção pela obediência, não é por ser dízimo, não é por ser dinheiro. Se você obedece a Deus, certamente você é abençoado. Na vida financeira, não necessariamente, porque existem dizimistas fiéis que vivem apertado financeiramente. Vou repetir, não negocie com Deus. O pastor falou que eu vou ser abençoado, então eu vou dar o dízimo para ser abençoado. Não funcionou, pastor, então eu vou para a Universal. Meus irmãos, eu vou falar o seguinte. Não, porque tem gente que pensa assim. O que eu estou falando é o seguinte, abençoado, o que é bênção? A bênção não necessariamente na vida financeira, tá? Mas só a bênção de saber na sua consciência que você está obedecendo a Deus, isso te faz se aproximar de Deus com a consciência pura. Hebreus 10, 19 a 22. Aproximemo-nos com sincero coração e consciência purificada. Fiz minha parte. Ok? O princípio da manutenção dos obreiros. Os que criticam o dízimo dizem, está vendo? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Cadê a casa do tesouro? Ficou para trás, o templo de Salomão foi destruído, não existe mais. O princípio se mantém, porque Paulo fala, não sabeis o que prestam serviços sagrados, se alimentam desse serviço. O princípio se mantém, do sustento dos obreiros, e não como oferta, como salário. Salário é o quê? É um presente ou é uma dívida? Salário é um presente ou é uma dívida? Então não tem essa história, conforme Deus tocar no meu coração, né? Paulo usa a palavra salário. E eu estou lembrando aqui que ainda existem pessoas que, quando estão com raiva do obreiro ou raiva do pastor, vou castigar esse pastorzinho, vou passar uns 3 meses sem dar o dízimo. É porque tem crente de várias estatura espiritual. Esse crente é de uma estatura espiritual muito infantil, achando que o dinheiro dele serve para castigar os pastores. Quem sustenta um pastor e um missionário não é a igreja, é Deus.
e a igreja ele apenas usa e a usa de maneira soberana. Meus queridos irmãos, sigamos aqui. E os princípios de Malaquias 3:10 que não permanecem na nova aliança. Bênção e maldição, como descrito em Malaquias. Isso não permanece no Novo Testamento. Com maldição, sois amaldiçoados. Então, se você vir algum pastor, pregador dizendo, você tem que dar o dízimo, senão você vai ser amaldiçoado. E como você explica os não dizimistas que têm dinheiro? Como você explica isso? E como você explica os que são dizimistas e vivem apertados financeiramente? Como você explica isso? Aquela bênção e maldição de Malaquias 3:10 não se refere apenas ao dízimo. É uma maldição para qualquer tipo de desobediência. É a maldição de Deuteronômio 28. Qualquer um que desobedecer qualquer um desses mandamentos será maldito. Ele está usando essa maldição da lei para lembrar o povo do quanto o dízimo é sério. Só que essa maldição da lei não se aplica mais em nossas vidas. Se eu der o dízimo, eu vou me tornar amaldiçoado? Tem gente que fala na igreja hoje assim, ó, tem crente que faz a obra relaxadamente, você é maldito. Aquilo ali é maldição da lei. Se nós fizermos obra relaxadamente, a obra de Deus relaxadamente, você vai ser disciplinado por Deus, mas você não vai se tornar maldito. Se você não der o dízimo, você vai ser corrigido por Deus, tá? Mas você não vai ser amaldiçoado. Sabe por quê? Porque alguém já foi amaldiçoado em nosso lugar, gente. Quem? Jesus. Então não tem mais isso. E você não vai se tornar abençoado por dar o dízimo. Nós já somos abençoados, mesmo que não venhamos a dar o dízimo. Mas uma das bênçãos é de ser filho de Deus, e uma das bênçãos de ser filho de Deus é a correção. Sigamos aqui. Uma outra coisa que ficou no Antigo Testamento, o dízimo de frutos da terra como meio ordinário. Agora mudou, tá? Na nova aliança, a dinâmica, que pode ser forma de dinheiro, mas, por exemplo, alguém que mora lá no sertão da Bahia, no interior. Se você acha que eu estou com preconceito, eu vou mudar. Alguém que mora lá no sertão do Maranhão. Lá no sertão mesmo, no interior, que não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, tem nada. Daqui a pouco eu falo do cartão de crédito. Não tem nada. E como é que vai dar o dízimo lá para a igrejinha lá? Você sabia que tem, até hoje as pessoas dão dízimo, dão frango caipira, abóbora, laranja, para o sustento do obreiro? Porque isso depende da realidade do campo em que isso se enquadra, ok? Muito bem. Chegou o final já. Meus irmãos, então é isso. São as razões porque nós cremos na contemporaneidade do dízimo. Eu sei que existe um pastor presbiteriano muito conhecido que fala na internet, olha, eu sou dizimista, não sou contra o dízimo, mas eu entendo que o dízimo não é mais para o Novo Testamento. A gente tem que dar o dízimo apenas por conveniência. Eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo como um outro pastor que também é famoso da presbiteriana, que ele entende que o dízimo é sim um princípio e um mandamento para o Novo Testamento, diante de toda essa estrutura que nós expusemos aqui. Meus irmãos, alguma dúvida? Podemos encerrar? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, Pai, abra nossa mente e liberte o nosso coração de todo apego aos bens materiais, para que nós de fato tenhamos um coração em que te adora acima de tudo, acima de mamon. Sê conosco, Pai, e continua nos abençoando nesse dia, em nome de Jesus. Amém.